A vida é muito curiosa, né? De onde você menos espera é que não sai nada mesmo. Mas que você, de onde você menos espera, é como falar aquele funk lá, que entre duas pedras nasce uma flor. Entre os funkeiros pode nascer o amor, era a segunda versão, mas ia falar só da pedra, né? Entre as pedras nasce uma flor. Não, não, na política brasileira não é assim não. De onde você menos espera é que realmente não vai sair absolutamente nada. E é esse o caso da entrevista que Luiz Henrique Mandetta, ex-bolsominion, integrou o Ministério da Saúde do Bolsonaro, ajudou a eleger o Bolsonaro, deu uma entrevista onde ele, uma medida desesperada das pessoas que fazem isso, né? Eu já falei, são pessoas que ou estão muito alheias à realidade política ou estão mal intencionadas. É o caso do Luiz Henrique Mandetta, tem pretensões políticas, tem pretensões presidenciais, então ele está querendo colar o Bolsonaro com o Lula, fazendo uma falsa simetria. Gente, chovendo molhado explicar aqui as diferenças, né? Por mais que eu vá tocar nesse assunto aqui mais pra frente. Eu separei, foi uma entrevista curta, bem enxuta, né? Como permite aí a capacidade cognitiva do Luiz Henrique Mandetta, que a gente vê que é uma pessoa muito limitada, que até pouco tempo queria privatizar o Sistema Único de Saúde. Não podemos esquecer disso. Ele ainda tem esse tipo de intenção, ele está só incubado. Vamos ali. Ziza, você separou ali aquelas duas perguntinhas para mim que eu pedi? Separei sim. Obrigado, Ziza. Coloca aquela primeira lá, quando aqui eles falam lá do Ciro Gomes. Eu vou fazer a pergunta, eu vou fazer assim, para não ficar muito tempo aqui, eu vou fazer a pergunta, você diz a resposta, beleza? Pode ser. Fechou. Sim. A pergunta da entrevistadora para o Mandetta foi o seguinte: Ciro Gomes difere dos outros signatários, e ela está se referindo àquela carta, né, que ele assinou junto do Dória, do Huck, do Amoedo e mais de quem? Dória, Huck, Amoedo. Tinha mais alguém ali que eu posso estar me esquecendo, mas eram basicamente esses: Mandetta e Ciro Gomes. Falando aqui, Ciro Gomes difere dos outros signatários por ter uma bandeira desenvolvimentista na economia. Atenção nisso. Liberalismo é o oposto de desenvolvimentismo. Isso é uma barreira para estar no grupo? Ziza, lê a resposta do Mandetta, por favor. A gente deve começar vendo os pontos de convergência. Em relação aos pontos de divergência, você trabalha, analisa, dialoga. Quem não tiver capacidade de dialogar não vai conseguir liderar o país. Os outros dois polos extremos não são polos de diálogo. São duas agendas impostas goela abaixo. O Ciro é um democrata. Ele argumenta, escuta, os pontos de convergência são muito maiores. São duas agendas impostas goela abaixo. Muito curioso isso, vindo de alguém que ajudou a eleger o Bolsonaro. Com todo o histórico do Bolsonaro, o cara que falava que tinha que matar 30 mil... Isso só vai mudar, infelizmente, quando um dia nós partimos para uma guerra civil aqui dentro. Né? E fazendo um trabalho que o regime militar não fez, matando os 30 mil. Aí não adianta dizer que ele mudou com o tempo, que o Bolsonaro enganou as pessoas, que não enganou ninguém. Durante a campanha, ele disse que quilombolas não serviam nem para procriar. Ele disse que tinha que fuzilar, pegou um tripé de câmera, fingiu que era uma arma, falou que tinha que fuzilar a petralhada. Essa pessoa que o Luiz Henrique Mandetta apoiou. Agora está dizendo que é uma agenda imposta goela abaixo. Se existe uma agenda que é imposta goela abaixo do brasileiro, é o liberalismo que o Luiz Henrique Mandetta apoia. E sobre o Lula, que ele está falando do Lula, ele está comparando o Bolsonaro ao Lula, dizendo que são duas agendas impostas goela abaixo. Eu sempre falo isso aqui, que eu não sou lulista, nem petista, mas também não sou antipetista, não sou antilulista, nem antilula. Muito importante dizer isso.
acho que se você for imparcial, tem mais peso o que você diz. O petista vai defender o Lula, o cirista vai defender o Ciro. Eu não tenho por que defender nem o Ciro nem o Lula. Eu não sou nem petista nem lulista. Se tiver errado, eu vou falar que está errado. Se tiver certo, eu vou falar que está certo. Dito isso, o Lula, o PT, eles não são uma agenda imposta goela abaixo de ninguém. Eles fizeram, o Lula fez o governo dele, um ótimo governo, gente, um ótimo governo. Ah, mas teve um erro aqui, teve um erro lá. Teve vários erros, gente. Mas como governo, saldo geral do governo, crescimento do PIB, crescimento do emprego, de tudo. Nesses pontos o governo foi ótimo. E é isso que dá os votos do Lula. Tanto que apareceu na frente em todas as pesquisas e depois voltou a ser elegível. Isso não é uma agenda imposta goela abaixo, gente. A agenda imposta goela abaixo foi ter prendido o Lula, tirado ele das eleições, e aí o Bolsonaro veio goela abaixo, apoiado pelo Mandetta. Vamos aqui para outra pergunta que eu separei aqui. A equivalência entre Bolsonaro e Lula é questionada por muita gente. O senhor vê Lula e Bolsonaro de forma equivalente? Ziza, lê a resposta do Mandetta, por favor. Acho que eles são muito parecidos. Ambos são incapazes de dialogar em todos os temas. Eles querem dividir a sociedade. Os dois adoram programas assistenciais. São incapazes de entender que o melhor programa é a geração de emprego, é a liberdade das pessoas. Ambos gostam muito de serem detentores dos polos mais frágeis para a capitalização política. Os dois entraram na presidência e fizeram a mesma grosseria com o Congresso. O Lula foi lá e falou: "Eu vou pagar uma mesada", e fez o mensalão. O Bolsonaro entrou, brigou, não conseguem dialogar com as forças que são mais passíveis de conversar. São incapazes de entender. Esse cara tá tirando a gente pra noia. Dizendo que o Lula é incapaz de entender que o melhor programa é a geração de emprego. Gente, em 2014, nós tivemos a menor taxa de desemprego da história. Menor taxa de desemprego da história, governo Dilma. Menor taxa de desemprego da história. Isso precisa ser dito, ser lembrado a exaustão. Outro ponto do que ele disse aqui é que Lula e Bolsonaro fizeram grosserias com o Congresso. Cita o mensalão. Galera, não dá para eu falar sobre o mensalão aqui nesse vídeo, teria que ser um vídeo só sobre isso. Tem um vídeo do Meteoro Brasil, vão lá no Meteoro Brasil, o canal deles é ótimo. Um beijo para Ana, um beijo pro Álvaro. Eles têm um vídeo primoroso sobre o mensalão. Galera, dica, pivô do mensalão, Roberto Jefferson, Bob Jeff, é aquele que está incitando a formação de milícias, que agora é parceirote do Bolsonaro. A comparação do Lula com o Bolsonaro nesse sentido, de tentou inferir ali uma falta de articulação política, ele está contando muito com a falta de memória do brasileiro. Porque o Lula é exatamente o contrário disso. O Lula é um ótimo articulador político. Ótimo até demais. O que o Luiz Henrique Mandetta está tentando fazer com esse discurso? Está tentando formar um bolo para 2022. Só que, eu falei ali no início, a primeira pergunta que eu mostrei para vocês, a pessoa que fez a pergunta perguntou para ele: aí, o Ciro Gomes, que está nesse grupo, é desenvolvimentista. E vocês são liberalistas, né? Huck, Mandetta, Amoedo, até o Sérgio Moro estava nesse bolo aí. E aí, como é que fica isso? Galera, não fica. Esse bloco, que eles estão chamando de terceira via, ele não vai se formar. Não dessa maneira. Olha, e digo mais ainda, se ele se formar dessa maneira, vai ser muito decepcionante. Muito decepcionante se você é cirista, se você é pedetista. Eu pergunto para você se você está disposto a dar a mão para o Sérgio Moro, por exemplo.
Ou Paulo Luiz Henrique Mandetta, que ajudou a eleger o Bolsonaro. Aí não está disposto a dar mão pro PT. E pro petista eu digo, esteve disposto a dar a mão para o PMDB, esteve disposto a dar a mão para o Michel Temer, por exemplo, vice da Dilma, mas não vai estar disposto a dar a mão para o PDT? Baixar as armas, é claro, o capital político do PT e do Lula é muito maior do que o capital político do Ciro Gomes. Não acredito que nem juntando todo aquele capital político ali de Mandetta, Huck, Moro, Amoedo, de Ciro Gomes, vá conseguir rivalizar com os principais dessa disputa, que são o Lula e o Bolsonaro. Então é chegar numa convergência. Eu citei o exemplo que foi citado pelo Ciro Gomes, da Cristina Kirchner, deu um passo atrás, colocou Alberto Fernandes à frente. Porque esse exemplo não é bom. Pô, gente, olha só, é um exemplo. É uma analogia guardada às devidas proporções. Cara, é pro Lula ser vice do Ciro, pro Ciro ser vice do Lula. Ó, eu quero que se foda, gente. Quem vai sentar a bunda na cadeira da presidência? Quem vai peidar no banheiro do Alvorada? Eu quero que se foda, gente. Não quero saber. Não quero que o Bolsonaro se reeleja. Não quero que entre no governo pessoas que estiveram dispostas a eleger o Bolsonaro. Espero que vocês entendam isso. Não dá pra gente continuar alimentando esse tipo de pessoas. Não dá. Essas pessoas que fizeram a gente chegar onde a gente está. 340 e tantos mil mortos. Agora estamos chegando perto de 5 mil mortos por dia. Essas pessoas são responsáveis diretas por isso. João Amoedo, se depender dele, meu amigo, o trabalhador ele vai dormir acordado dentro da empresa e não vai ter direito a nada. O Luciano Huck, em 2018, achou que o Bolsonaro ia ressignificar a política. Sérgio Moro é extrema-direita, a favor da excludente de ilicitude no projeto anti... Eu detesto falar esse nome, projeto anticrime, lei anticrime. Existe alguma lei a favor do crime? Não, né? Enfim, é isso que a gente tem que ficar de olho, não cair nessas pegadinhas de Mandetta, gente. Espero que ninguém esteja olhando ele com os bons olhos. Chegamos a falar bem do Mandetta quando ele era ministro da Saúde, porque ele estava ali sendo capitão óbvio no meio de uma loucura, né? Fez ali, na medida do possível, um bom papel. Mas espera lá, é que nem o João Dória. Opa, calma aí, né? Tá fazendo um negócio maneiro com a vacinação ali, mas o João Dória é aquele cara que queria dar ração para pobre. Então não, gente. As pessoas, não dá pra gente colocar essas pessoas para governar o Brasil, assim como não dava pro Bolsonaro. Então as pessoas que erraram com o Bolsonaro agora querem ensinar pra gente o que fazer em 2022. Não dá, gente. Não dá. Não dá. E são essas pessoas que inclusive não falam em impeachment, que a nossa pauta principal hoje tem que ser o impeachment. Faça alguma coisa pelo impeachment, vá no Twitter do Arthur Lira, peça impeachment lá, peça para ele aceitar o impeachment. Essa é a famosa pressão popular, condição indispensável para que ocorra o impeachment. Beleza, galera? Você chegou até aqui, comenta ali embaixo, fora Bolsonaro. Se não tiver inscrito, se inscreve. Dicas de investimento, a partir de R$5 ali, você vira membro do Reflexo do Turno, ajuda o meu canal a ser cada vez mais sólido aqui no YouTube, beleza? Muito obrigado por acompanhar meu vídeo até o final, tamo junto!